Então, nós tínhamos começado apenas na última aula essa parte de o conceito e o uso de matriz de rigidez de elemento finito e vetor carga elementar. Isso facilita, então, bastante todas as operações. Então, o começo da ideia, ele vem que a gente pode observar ainda das funções globais de aproximação e do fato de que essas funções têm o que se chama o suporte compacto. Então, cada função dessa aqui, associada, então uma função associada a um certo nó, por exemplo, o nó 3, ela é não nula apenas nos elementos que contêm o nó 3, no caso aqui, esses dois elementos, e é nula no resto do domínio. Então, quando se está na etapa do processo de integração, por exemplo, da rigidez global, de um certo termo da rigidez global, nós temos que integrar no domínio global as funções globais. Só que como essas funções têm suporte compacto, de fato, o integrando é nulo em quase todo o domínio, exceto numa pequena região que depende justamente desse par de funções aqui. Depende do termo IJ da função que você está integrando. Então, digamos que nós estamos integrando de 0 a L a função φ2' vezes φ3'. Então dá para ver que do domínio inteiro apenas essa região aqui, o integrando é não nulo. Significa que de fato o que nós precisamos é apenas dessa parte aqui da função φ2 e essa parte da função φ3. Então nós trabalhamos exclusivamente dentro de um elemento. Essas ideias é que são aprimoradas com esse conceito de função elementar. Então, se a gente identifica um certo elemento arbitrário definido por seus nós, então nós podemos identificar aqui dentro um conjunto de funções que sejam associadas a essas aqui. Se aqui nós estamos usando uma base de funções bilineares, aliás, funções linear por partes, nós vamos construir, no caso aqui, apenas duas funções no elemento, que ainda mantenham aquelas características, aquela propriedade de delta de Kronecker. Uma função agora associada a um certo nó do elemento, ela vale 1 naquele nó, 0 no outro nó. Essa numeração agora dos nós, nó 1 e 2, ela passa a ser o que se chama de uma numeração local do elemento, uma numeração intrínseca. Se o elemento tiver 2 nós, você vai ter nó 1 e 2 no elemento. Se for um elemento de 3 nós, você terá nós i, 2 e 3, mas da numeração local. Não dessa numeração global aqui, que nós temos de 1 a 5 a 50. Tá? Então a gente passa a ter dois tipos de numeração envolvido. Da mesma maneira como se tem dois conjuntos de funções. As funções de aproximação global e as locais. Essas funções, você veja que uma função global dessa aqui, por exemplo, φ2, ela nós podemos enxergar como decomposta em duas funções elementares. Essa função psi do elemento, no elemento 2, que tem esse índice superior aqui, 2, associada ao elemento 1 do elemento 2. Então, para esse elemento 2, esse é o nó 1, esse é o nó 2. Para o elemento 1, esse é o nó 1, esse é o 2. Para o elemento 3, esse é o nó 1, esse é o 2. Certo? Então, para um nó global 3, você tem dois possíveis nós locais. Isso porque é uma malha unidimensional. Se você tiver uma malha bidimensional, você terá tantos nós locais quanto sejam os elementos que contenham aquele nó global ali. Uma vez que isso aqui é identificado, é entendido, a equação das equações, a equação das funções locais pode ser escrito geralmente de uma maneira única, uma maneira padrão para um elemento arbitrário.
sem que você precise saber do como é o domínio como um todo. Basta que você saiba as coordenadas dos nós que definem esse elemento. Coordenada do nó 1, coordenada do nó 2. Então aqui você tem as duas funções elementares, que são essas duas aqui, psi1 e psi2 do elemento. Agora, essas funções elas são definidas apenas para x que pertence ao domínio daquele elemento especificado. Claro, aqui nós temos a partição de elementos finitos, ela é esse tipo de partição que os elementos eles não se sobrepõem um ao outro. Então, se você tem a união de todos os elementos, você tem o domínio completo. A intersecção de um elemento com o outro é um conjunto nulo de pontos. E a função global, uma função global, por exemplo, φ2, ela vai poder ser representada como a união dessas duas funções psi locais aqui. E assim por diante. Então, dessa forma, entendido isso, a gente verifica que a aproximação de qualquer campo, no caso aqui o campo de deslocamento, em qualquer ponto do domínio, pode ser feita apenas usando as funções elementares, né? Já que as funções elementares daquele elemento que contém a coordenada que você está querendo calcular aquela função. Então, se você quer uma função que represente o deslocamento numa posição x, que está no elemento 2, basta que você faça uma combinação linear das duas funções do elemento 2, associadas aqui aos coeficientes nodais dos nós locais desse elemento. Então, 1 e 2 aqui se refere à numeração local do elemento. E aqui a gente tem as funções daquele elemento lá. Por exemplo, que eu falei, o elemento 2. Isso aqui você pode colocar em forma de somatório, porque em outras situações os elementos terão uma quantidade bem maior de nós. Mas essa representação aqui ela vai poder contemplar qualquer situação. Então, posteriormente você terá funções aqui que dependem de y, de z, do tempo, etc. Então você vai ter uma representação dessa bastante geral, que é feita apenas no âmbito de elemento. Quando se entende isso, a gente pode passar à aplicação, que é converter a representação de cada termo da matriz de rigidez global, primeiro em funções globais. Então, se isso aqui é o termo 2, 2 da matriz, vai ser resultante aqui da primeira derivada de φ2 global. Só que o φ2, você vê que é a união das funções psi locais, já que o domínio do elemento, as funções φ2 globais, essa função aqui, elas são não nulas apenas nos elementos 1 e 2. Então, o que nós vamos fazer vai ser abrir essa integral completa no elemento 1 e no elemento 2, aqueles que estão associados àquele nó, aqueles nós. E aqui, no elemento 1, vai interessar apenas as funções locais no elemento 1 e também no elemento 2. Fazendo isso, quer dizer, trazendo as expressões das funções que dependem apenas das coordenadas de cada elemento, de coordenadas nodais de cada elemento, a gente pode substituir aqui e obter os resultados numéricos para esse valor aqui e para esse. Ainda de forma simbólica, nós temos aqui uma contribuição para o termo 2, 2 da matriz local do elemento 1 e o termo 1, 1 da matriz elementar do elemento 2. Veja que isso aqui diz respeito apenas ao elemento 2. Olha só, as duas funções aqui são definidas no
elemento 2. E quais os índices envolvidos? É a função 1, 1. Então, a gente passa a ter esse conceito de uma matriz de rigidez do elemento, que é isso aqui, matriz de rigidez elementar. Na realidade, nós poderíamos ter algo assim. Se a gente volta aqui, nós passamos a ter K11, é uma matriz 2 por 2, já que ela tem 2 nós apenas. Isso aqui para o elemento E. Correto? Nós vamos ter, então, uma matriz de rigidez que representa a propriedade, a característica de rigidez daquele elemento. Então, dessa forma, a gente vai calculando, na verdade, em vez de a gente ir buscando para cada termo da matriz global, e fazendo isso que está colocado aqui, isto é, decompondo cada função global, identificando que essa integral vai ser decomposta em tal elemento, calculando cada termo desse aqui, se faz, na verdade, o contrário. Então, o procedimento é oposto. Isso aqui serve para mostrar, para explicar como que a coisa funciona, como que a gente passa daquele cálculo global, cálculo da matriz de rigidez global usando funções globais, como que de fato se faz. Na realidade é o contrário. Então, como é que é o procedimento? Primeiro, se calcula essa matriz aqui para cada elemento, que nem foi feito aqui, por exemplo, esse termo 1 do elemento 2, o termo 2 do elemento 1. Na verdade, se calcula isso aqui trabalhando exclusivamente com as funções daquele elemento, identificando as coordenadas nodais daquele elemento ali. Você conhece o elemento 1, 2, 3, para cada um deles você vai ter uma matriz dessa. Quando você tem essas matrizes locais calculadas, aí você vai para uma fase seguinte, que é o que se chama então de etapa de sobreposição da matriz global. Então, por exemplo, se eu tiver calculado aqui do elemento 1, nós vamos alocar na matriz global esses 4 termos aqui nas posições associadas aos nós que definem o elemento 1, que são os nós 1 e 2. 1 e 2. Professor, não sei se é só para mim, mas deu uma travada bem grande agora. Essa última Deu explicação, sim. não estou conseguindo acompanhar. Tá ruim também. Na parte de explicar a sobreposição dessas matrizes dos elementos, não deu para. Sim, na verdade nós vamos, com mais calma, posteriormente, detalhar esse processo de sobreposição. Nesse ponto aqui, nós estamos ainda na primeira vez que nós estamos mostrando. Então, ainda vale mais a pena vocês entenderem como que a gente começou a fazer o cálculo, por exemplo, desse termo 2,2 aqui da matriz global, e ele naturalmente, como ele é uma integral no domínio inteiro, que naturalmente ele pode ser calculado elemento por elemento, sendo que apenas nesses 2 elementos é que o integrando vai ser no nulo. Certo? Essa parte aí, primeira coisa a ser entendida. A integral, originalmente, é no domínio inteiro, mas as funções têm suporte compacto. Então, por exemplo, nesse caso, a função φ2 vezes φ2, o suporte dela é apenas esse domínio aqui, elementos 1 e 2. No resto, o integrando é nulo. Então, a gente pode separar essas integrais. Então, essa é a primeira coisa a ser entendida. Segundo, nós convertemos. Então, dessa função φ2, na verdade, só vai interessar no elemento 1 essa parte aqui. Então, de fato, essa parte aqui é uma função elementar do elemento 1. E é o que eu vou usar para, de fato, executar essa integral. Quando eu estiver na outra integral sobre o elemento 2,
Então, da função global φ2 vai interessar para mim só esse trecho. Então, de fato, eu preciso apenas da função local. Então, você vê que, de qualquer maneira, eu posso fazer tudo isso apenas com funções elementares. Então, nunca mais a gente vai usar essas funções globais aqui, na realidade. E essas funções globais, elas vão continuar apenas no sentido conceitual, para vocês entenderem a teoria de onde que as coisas são feitas. Então, a execução das coisas vai ser feita sempre com essas funções locais aqui. Então, você veja que, naturalmente, o resultado dessa integral deu um número e esse aqui deu outro. Essa soma aqui, naturalmente, vai na posição 2, 2 da matriz global. Se eu vier aqui o termo 2, 3, transformamos em funções locais, o resultado, naturalmente, vai aparecer aqui, que é um valor que depende exclusivamente do elemento 2, das funções do elemento 2. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Por enquanto, não. Então tá, esse é um ponto fixo que vocês têm que ter clareza. Eu não preciso, para fazer cálculo, dessas funções globais aqui. Por uma maneira bem natural. Isso é bom que vocês entendam para frente, para trás, de todo jeito. Por que não é importante? Porque as minhas funções, digamos assim, se eu estivesse trabalhando com funções de aproximação, que nem no método de Galerk ou no método de Ritz, digamos que eu tivesse um meio seno aqui, que fosse o domínio inteiro. Quando eu fosse fazer a integração, eu teria que integrar o domínio inteiro. Entendido isso? Só que aqui as funções, elas nem são contínuas, finitamente deriváveis, e também elas têm um suporte compacto, elas são não nulas apenas em umas regiões pequenas. E a primeira derivada delas é descontínua. Então não tem como eu fazer uma integral de uma vez daqui para cá, mesmo que eu quisesse. De todo jeito, eu precisaria fazer uma integral daqui para cá e outra daqui para lá. Então, naturalmente, eu vou usar os elementos da partição do domínio para me ajudar na integração. De todo jeito, eu vou ter que pegar essa integral aqui e separar em várias integrais. Esse é um lado, um ponto. A integral tem que ser separada para eu conseguir executar. Segunda coisa é que, se eu já estou num elemento, só interessa essas funções aqui. Não interessa mais, por exemplo, se eu estou nesse elemento aqui, interessa essas duas partes. Não interessa, o resto de φ3 não interessa mais. Eu estou integrando aqui esse elemento. Então isso é bom que fique bem claro para vocês. Porque a gente vai construir as coisas a partir disso. As coisas vão sendo construídas uma em cima da outra. Tá? Aqui, vale a pena, como nota, vocês vislumbrarem já que esses 4 elementos, esses 4 termos aqui, foram todos eles calculados sobre o elemento 2. Esses 4 aqui sobre o elemento 1, esses 4 sobre o 3 e esses 4 aqui sobre o elemento 4. Isso a gente vai usar essa característica depois, para ter um procedimento automatizado de executar isso. Professor, Oi. sobre esse procedimento para formar essa matriz de rigidez global, juntando os elementos da matriz elementares, para esse exemplo é muito simples, né? Mas não é tão elementar, não é tão simples quando a gente tem geometria mais complexa. A gente vai ver como é que... Sim, claro. Com certeza, com certeza. Não vai chegar, a gente vai detalhar esse procedimento. Logo, hoje ou na próxima aula, nós vamos começar a detalhar isso cada vez melhor. Porque, na verdade, para elementos finitos, você vai ver que vai se tornar super simples. É uma rotina de 10 linhas, que vai sobrepor qualquer tipo de elemento que você tenha, com qualquer quantidade de nós, com qualquer quantidade de grau de liberdade por nó, que aqui só tem um por nó, né? Que é o deslocamento x do nó, e para qualquer malha complicada, 1D, 2D ou 3D. Elementos triangulares, tetraédricos, o que for. É a mesma rotina, o mesmo procedimento. Tá? Perfeito. Inclusive, vocês vão ter que mostrar que aprenderam isso nas tarefas, né?
Então, vamos fazer aqui, já que as funções de forma elementares são tão simples, e o integrando da rigidez é também muito simples, nós podemos executar isso aqui de maneira analítica, por esse caso aqui de barra, que é uma situação bastante simples, né? Então, voltando aqui, nós temos as duas funções elementares, duas funções lineares, no elemento que é definido pela coordenada do nó 1 e do nó 2. Esse L é o comprimento do elemento, L2 menos x2 menos x1. Então, a derivada é constante do elemento, as duas derivadas. Então, se a gente traz, por exemplo, para cá, para um elemento arbitrário, esse elemento arbitrário aqui, eu pego as derivadas, substituo aqui para o nó 1, o termo 1, eu vou ter a função psi1, psi1. Trago as derivadas, é uma constante também, fácil de integrar, e pronto, dá isso aqui. O termo 1, 2, eu coloco aqui psi1 e psi2, trago dali. E integro de novo, vai dar outro resultado, isso aqui também. A matriz é simétrica, claramente, né? Ela sempre é simétrica. K12 vai ser igual a K21. Então, você tem aqui o resumo da expressão da rigidez do elemento, arbitrário, já de forma fechada, já integrado. Isso aí é uma raridade, né? Em elementos finitos, você tem uma expressão já integrada para a rigidez do elemento. Pouquíssimos tipos isso vai ser possível. Normalmente, a integração vai ser feita de forma numérica, que nós vamos ver, na verdade, vocês vão ver com o Eduardo, nas aulas posteriores. Tá? Esse procedimento todo que nós acabamos de falar para a rigidez do elemento pode ser usado, e é usado também, para a rigidez, aliás, para o vetor força nodal equivalente, que também vai ser calculado elemento por elemento. Então, nós vamos ter o elemento tem dois nós, vai existir um vetor força nodal do elemento, da mesma forma como existe uma matriz de rigidez do elemento. Então, você vai ter dois termos apenas, um associado ao nó local 1, outro ao nó local 2 do elemento. E vai poder ser calculado com a matriz, com a função local dele. Vai depender aqui, então, da função que descreve a variação da força de corpo. E também tem aquela força concentrada na extremidade da barra, que não necessariamente vai atuar sobre o elemento. Depende, então, de qual elemento é esse aqui. Se você estiver no último elemento, observa. Se eu estiver integrando o elemento 2, essas duas funções aqui serão nulas nesse ponto aqui, que é onde está aplicada a força de corpo. Então, isso aqui vai dar zero, por exemplo. Se isso aqui for o elemento 1, essa função psi1 e também a psi2 do elemento 1, que são essas duas funções aqui, são nulas aqui. Então, esse termo aqui e esse não vai existir no elemento 1, nem no elemento 2, nem no 3. E no elemento 4, o primeiro termo vai ser nulo. Esse termo aqui vai ser nulo para o primeiro termo, para o primeiro nó do elemento. Para o segundo nó, aí sim, isso aqui vai ser igual a 1. Que é o que está colocado aqui, na realidade, né? Então, você tem umas expressões aqui. No caso da força de corpo ser uniforme no elemento, você coloca isso para fora, integra aquela função psi, e você vai ter, de forma explícita, a contribuição do elemento para as forças nodais devido à força de corpo. Isso aqui, isso que eu acabei de explicar sobre a força de corpo, se torna um procedimento automatizável. Então, na realidade, quando você está calculando as forças nodais equivalentes, você nunca se preocupa com as forças concentradas. Você está calculando elemento a elemento, você calcula a rigidez do elemento e o vetor força do elemento associado a cargas distribuídas.
Você veja o que é isso aqui, gente. Você tem uma força B de corpo que ela é distribuída ao longo do material. Com esse procedimento aqui, o que se obteve? Duas forças concentradas, aplicadas em cada um dos nós do elemento. Então, isso aqui, digamos, é um processo que se chama vetor-força equivalente, nodal equivalente. Equivalente a quê? São forças concentradas que fazem, num certo sentido, o mesmo efeito que aquela força distribuída faria, do ponto de vista mais energético. Correto? Isso aqui é um entendimento mais qualitativo do processo. Aqui tem um procedimento matemático. Nós deduzimos as coisas do princípio dos observadores virtuais e chegamos a isso. Mas, um pouco mais conceitualmente, a gente pode ver isso, que é um processo de discretização da carga, que era distribuída e agora ela foi transformada em um conjunto de forças concentradas, aplicadas uma em cada nó do elemento. Alguma dúvida até esse ponto? Não. Vamos voltar a esse mesmo exemplo, só que vamos fazer alguns detalhamentos. Vamos fazer alguns detalhamentos e vamos colocar já uma malha de comprimento, uma malha irregular, como se diz, né? Em vez de ser os elementos todos com comprimentos iguais, vamos ter comprimentos distintos aqui entre eles, com os demais dados iguais ao do exemplo anterior, desse caso aqui. Aqui nós vamos procurar seguir algumas características. Primeiro, estrutura de dados de elementos finitos. Nós tínhamos comentado isso um pouco na aula passada, vamos dar uma repassada aqui. Então, a geometria, a forma, as dimensões do corpo, tanto de maneira qualitativa quanto quantitativa, tudo essas informações que são geométricas, toda a geometria do corpo, ela é definida para um programa de elementos finitos e para o método através de duas matrizes. Uma matriz de coordenadas nodais e uma matriz de conectividade. Esses dois conjuntos de dados definem completamente a malha de elementos finitos, junto com mais algumas outras informações, como tipo de elemento, tipo de funções. Mas isso aqui é suficiente para definir a geometria. Tá? Então, o que você tem? Inicialmente você tem uma forma geométrica para o corpo. Então você vai construir uma malha, significa, você vai decompor esse domínio global em elementos, esses elementos serão definidos por nós, que você identificará a posição deles no espaço. Isso vai ser informado com essas duas matrizes, que significa, você vai gerar uma matriz com as coordenadas de cada um dos nós globais, os nós globais 1, no caso de 1 a 5, coordenadas x, y, z no espaço de cada um deles. O segundo conjunto é o conjunto chamado matriz de dados de conectividade dos elementos. Ele vai dizer, para cada elemento, quais os nós globais que o identificam, que definem esse elemento. Na realidade, é uma correspondência que vai dizer para cada nó local do elemento, lembra que nesse caso aqui, cada elemento tem dois nós locais apenas, nós 1 e 2, ele vai indicar que o nó local 1 do elemento é o nó global número tal, na malha. Então, por exemplo, aqui, o elemento 3, ele tem o nó 1 e o nó 2, nós locais. Eu vou dizer que o nó local 1 desse elemento 3 é o global 3 da malha e o outro nó local vai ser o nó 4 da malha. Então, os nós 3 e 4, definem o elemento 3. Certo? Essa correspondência vai permitir, digamos assim,
que qualquer pessoa ou programa consiga distinguir se trata de uma barra, de um disco, de uma esfera, de um caminhão, o que quer que seja. Um osso, qualquer coisa. Entendido isso? É bastante simples e eficiente isso aqui. Eu estou colocando aqui, claro, nosso exemplo aqui é muito absurdamente simples, é uma coisa unidimensional, mas logo, logo a gente vai começar com coisas que são pelo menos planas e 3D, tá certo? Esse mesmo procedimento vai ser usado em qualquer situação. Se você tiver uma malha com elementos tetraédricos, uma malha sólida, isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Existem alguns detalhes aqui, né? Tem coisas que você opta, que você decide, quer dizer, elas são arbitrárias, e outras que não são arbitrárias. Mas, basicamente, aqui, por exemplo, vocês notaram que eu coloquei a numeração dos nós em sequência. Isso aqui não há obrigatoriedade no método. Eu poderia ter colocado nó 5, 3, 2 e 4 e alguma coisa. Certo? A ordem disso aqui na malha pode ser qualquer. Isso gera consequências nas coisas, mas você pode batizar cada nó desses aí com os números que você queira, em qualquer ordem. Claro, a numeração que eu coloco para os elementos também não precisa seguir ordem nenhuma. Outra coisa, eu tenho um elemento, um tipo de elemento que eu estou usando aqui, que tem 2 nós. Eu posso dizer que, por exemplo, elemento 3, eu posso dizer que esse aqui é o nó local 1 e esse é o 2, ou o contrário, eu posso dizer que esse aqui é o nó local 1 e esse é o nó local 2 do elemento 3. Só que no momento em que eu defini isso aí também define a maneira como está construída essa matriz aqui, esses dados. Então, se o nó 3 e o 4 estão nessa posição do espaço e aqui, e aí eu falei que a conectividade do elemento 3 é assim, 3 e 4, isso está significando que eu estou dizendo que aqui está o nó local 1 do elemento 3, e aqui está o nó local 2 dele. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 4 e 3, poderia também. Só que isso significaria que o primeiro nó do elemento é o 4, é esse aqui. E o segundo é o 3, é aquele ali. De qualquer maneira que você colocar, o processamento vai ser feito, obedecendo isso aqui, os dados que você tiver colocado aqui. Só que o entendimento, quando você for realizar isso de maneira aberta, é que isso vai ter consequências. A forma das matrizes serão distintas num caso e no outro. Matriz local do elemento, matriz global, vão ser os termos que estarão, os números que estarão em cada posição, serão totalmente definidos pela maneira como você numerou essas coisas aqui. Ok? Vamos ver. Esse conceito aqui de grau de liberdade. Aqui está muito elementar, porque cada nó possui apenas um grau de liberdade, que é o deslocamento na direção X. Então, se eu tenho 5 nós, eu terei 5 graus de liberdade, que a princípio serão 5 incógnitas no modelo. Isso significa uma matriz global de ordem 5, antes de eu incorporar informações de condições de contorno essencial. Vamos dar uma olhada aqui, de vez em quando, nessa lista de etapas. Eu tinha comentado já que um programa de elementos finitos ele é dividido, ele é organizado em 3 grandes partes. Uma das grandes partes, que se pode chamar de etapa de pré-processamento, é leitura e geração dos dados. Lembra que eu tinha comentado que
Isso que a gente colocou aqui é aquele processo que você iria digitando número por número, uma tabela, né, que você iria entrando manualmente em alguma entrada de dados de um programa, num arquivo de dados, né? É claro que isso aí hoje se torna bastante inviável em modelos de dimensões realistas, em que você vai necessitar lá de 100 mil, 500 mil nós. Então, esse trabalho de gerar essas matrizes de dados aqui é feito por um outro programa, em que você parte, em que você constrói a geometria primeiro, você informa, mais ou menos como que você quer dividir aquilo, fazer o particionamento em elementos daquilo, e você tem algoritmos e rotinas que vão gerar esse particionamento, distribuir coordenadas nodais, organizar isso em elementos, mostrar para que você verifique se está mais ou menos do jeito que você gostaria que fosse, redefinir, refinar isso. De qualquer forma, esses programas de pré-processamento, eles vão produzir para você esses duas matrizes aqui, em algum arquivo, por exemplo, texto, TXT. Isso sim que você incorpora no programa de elementos finitos. De qualquer forma, o programa sempre vai pedir essas duas tabelas aqui. E algumas outras, que eu não estou comentando nesse momento. Além disso, você tem que informar dados de propriedade material para cada elemento. No caso de elementos estruturais que nem tem barras, vigas e cascas, você tem que informar a espessura da casca, da placa, informar, por exemplo, a área da seção transversal da barra, momento de inércia da seção transversal da viga, etc. São dados geométricos de elementos estruturais. Você precisa informar também dados de carregamento, por exemplo, a carga distribuída normal em cada elemento, ou cargas concentradas aplicadas em certos nós. E também tem que informar condições de contorno, de deslocamento. Tais e tais nós estão vinculados de certa maneira, etc. Então, tudo isso, são vários blocos de dados aqui, que eu não coloquei todos nesse momento, mas você vai encontrando nos exemplos do livro. Todos esses conjuntos são colocados de maneira bem organizadas, cada um vai numa área de armazenamento, numa matriz definida para aquilo, e vai ser lido por cada um por uma rotina distinta, e geralmente cada um vai ser usado por um conjunto de rotinas específicas. Quando você tem todo esse pré-processamento, você tem todos os dados gerados ou lidos, você vai para uma outra grande etapa do programa, que é o processamento propriamente dito, que aí é onde entra de fato a parte de elementos finitos, que é onde você tem subetapas também bem definidas, realizadas por conjuntos de rotinas. Então, por exemplo, um conjunto de rotinas vai simplesmente calcular a matriz de rigidez de cada elemento. Você vai ter uma rotina para calcular isso aqui. Outra para calcular a rigidez de um elemento de placa que você tem no seu programa. Outra só para calcular a rigidez de um elemento de elasticidade plana que você tem no seu programa. Cada família de elementos vai ter uma rotina, ou até um conjunto delas, para calcular essa rigidez. Você nunca junta tudo isso num balaio só. Então, é muito importante no programa vocês terem tudo separado. Isso vocês vão ver no programinha que vocês vão utilizar. Tá? Uma vez calculado a rigidez de cada elemento, você vai para uma outra etapa, que chama a etapa de sobreposição, que nós vamos ver mais detalhes depois, que vai, digamos assim, vai fazer esse processo aqui. Eu calculei, por exemplo, o elemento 2, eu vou jogar nas posições corretas da matriz global, aquela contribuição do elemento 2. Aí eu calculei do elemento 3, aí eu tenho uma rotina que vai descobrir quais as posições da matriz global que cabem ao elemento 3. Isso vai ser feito por uma rotina automaticamente, um algoritmozinho. Vai se fazer outra rotina para gerar o vetor força global, outra rotina para aplicar as condições de contorno essenciais, outra rotina, digamos, para o método de Gauss, onde a gente vai resolver o sistema, e aí acaba a grande etapa de processamento. Aí vai para a última etapa, que é o pós-processamento.
cálculo de reações, cálculo de deformações, tensões, deslocamentos, onde você vai visualizar os resultados. Claro, geralmente de forma gráfica ali. Você vai ter um mapa de tensões, de várias coisas, certo? Então, esse é um panorama geral de um programa de elementos finitos com as suas grandes etapas, seus grandes grupos de rotinas. Vamos dar uma olhada agora, já uma primeira vez, nesse procedimento, essas duas partes aqui do processamento. Cálculo de rigidez elementar e sobreposição. Então, como é que vai funcionar a coisa? Digamos, nós estávamos aqui. Nós tínhamos essa malha. Tínhamos esses dados aí. E nós vamos entrar na rotina que vai calcular a rigidez de cada elemento. Nesse caso aqui é bastante simples, porque nós já tínhamos uma expressão explícita, que era essa aqui, né? Da rigidez de qualquer elemento. O que diferencia aqui um elemento do outro? Material, quer dizer, cada elemento poderia, a princípio, ter um material distinto. A seção transversal aqui poderia ser distinta. E o comprimento do elemento. Isso que caracteriza um elemento em relação ao outro. Então, muito fácil, você coloca isso numa rotina, coloca como entrada esses dados aqui, e você vai ter, numericamente, a rigidez do elemento 1, 2, 3 e 4. Aqui eu ainda coloquei de maneira literal para facilitar a leitura. Agora, o que a gente tem em seguida? Etapa de sobreposição. Eu vou primeiro idealizar a matriz global. O que se faz? Eu tenho que saber qual a dimensão dela. Aqui a gente sabe que são 5 nós, 1 grau de liberdade por nó. Você sabe que vai ser uma matriz de ordem 5. Então, o que vai se fazer? Vai se gerar uma área de memória, uma matriz, digamos que a princípio seria uma matriz quadrada, 5 por 5. Inicializada, quer dizer, eu zero aquela área. Então, vai inicialmente conter zeros naquela área ali. Então, aí o que eu vou fazer nessa área? Eu vou adicionar, é como se eu começasse com a rigidez do sistema, uma rigidez nula, e aí eu vou adicionar nessa matriz de rigidez nula a contribuição do elemento 1, quer dizer, a contribuição na rigidez global da rigidez do elemento 1.